E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos, hein? Estou bem, graças a Deus. Sigo pedindo a vocês, ao meu Deus, que proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Hoje é dia da gente conversar nesse vídeo sobre a partida que o Ceará tem diante do São Paulo na segunda-feira. A gente vai entender algumas nuances e por que esse jogo ainda se torna mais difícil com a eliminação do São Paulo na Libertadores. O Pedro Raul, as coisas estão caminhando, se não der para jogar contra o São Paulo, é possível que contra o Bahia, e quase que certamente ele estará de volta para enfrentar a equipe do Santos em último recurso, numa última situação. E como deve ser esse Ceará para enfrentar o São Paulo? E aí, com Pedro Raul, sem Pedro Raul, mas como é que tem que ser a atitude do Ceará para essa partida? Também vamos conversar sobre o que o Ceará tem pela frente, porque depois do São Paulo tem Vitória, tem Santos, ou seja, 3 jogos em 7 dias para a equipe do Ceará. A gente vai conversar um pouco sobre isso e logística para esses jogos pelo Campeonato Brasileiro. Você, amigo e amiga, pode já deixar o seu like, é de suma importância para nós que você confirme que gostou do vídeo. Então, o seu like, ele é a sua aprovação ao nosso vídeo e vai nos ajudar demais na plataforma. Então, não esqueça de deixar o seu like. Também pode compartilhar o vídeo. Aqui abaixo tem lá compartilhe. Você vai abrir o WhatsApp, vai abrir outro tipo de possível compartilhamento que você tenha. Outra plataforma, né, de compartilhamento, e você vai poder compartilhar o nosso vídeo no grupo dos seus amigos, dos torcedores do Ceará, do trabalho, do lazer, da escola, da família. Sei que a maioria tem alvinegros e você já deixa o nosso vídeo por lá. Agradeço demais. O hype também é importante. Hoje o YouTube está trabalhando muito com o hype, né? Você vai lá, se você tem pontos, dá hype no nosso vídeo, joga ele para cima e assim a gente vai ter ainda mais pessoas sendo impactadas pela plataforma, pelo YouTube, com os nossos vídeos. Então, agradeço muito se você puder nos ajudar com o seu hype. E se você ainda não é inscrito no canal, bem aqui abaixo você tem a descrição do vídeo. Lá na descrição eu deixo o segundo link, aliás, é o primeiro link, como uma condição de você acessar diretamente a página principal do canal. Você vai lá, clica no link, acessa a página principal, lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vai no sininho, ativa todas as notificações para ter acesso a todos os nossos novos vídeos. Meus sinceros agradecimentos por você se inscrever ou já ser um inscrito no nosso canal. Na descrição também tem os links para as nossas redes sociais, então você pode nos seguir no Instagram, no TikTok, no X, no antigo Twitter. Tem lá a condição de você nos seguir na sua plataforma preferida. E agora, eu queria deixar para vocês uma dica muito importante. Se você está com um problema elétrico no seu lar, seja uma tomadinha que está com problema, que não acende mais a lâmpada, ou que você coloca o seu carregador, você liga ali o ventilador, você liga a TV e ela não está mais servindo, olha, nosso especialista elétrico resolve o seu problema. Você entra em contato com ele, ele vai na sua casa, vai avaliar qual a situação, vai te dizer o que é necessário, fazendo todo o orçamento e consertando, o que é mais importante, né? Deixando o seu equipamento funcionando, a sua tomada, a sua luz acendendo, aquele local onde você já não tem mais acesso à energia, com a energização. Então, converse com o nosso especialista elétrico e não deixe o seu lar às escuras ou com dificuldades de conexão elétrica. Se você está fazendo um novo cômodo ou se está reformando, quer botar uma tomada, quer botar um ponto de luz em um outro lugar, o especialista elétrico também resolve. Ele atende em toda a região metropolitana de Fortaleza, basta dar uma conversa. Não vá se colocar em risco. O nosso especialista elétrico. Vamos a uma mensagem com a gente vai conversar sobre os assuntos por aqui.
Somos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. O São Paulo agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Isso acabou impactando, eu acredito, de forma negativa para o Ceará nesse próximo jogo. Se o São Paulo se classifica, não é que ficasse mais fácil para o Ceará, mas o São Paulo tinha um outro vislumbre e o principal da temporada, porque o São Paulo sonha em voltar a ser campeão da Libertadores, em disputar um Mundial de Clubes. E isso não será possível em 2025. O São Paulo não vai disputar as finais da Libertadores, está fora, não chegou às semifinais da competição, eliminado que foi pela LDU. Assim, tudo se foca no Campeonato Brasileiro. Aí você pode dizer, sim, mas se estiver com vários times, e às vezes o time chega lá sem gana, sem garra, sem vontade. Olha, isso tudo pode ser verdade. O Ceará precisa se aproveitar, se o São Paulo vive num momento ruim, o Ceará precisa se aproveitar. O São Paulo perdeu um jogo na quinta-feira, volta a jogar no domingo, o Ceará passou a semana treinando, o Ceará também precisa se aproveitar disso. Mas tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. Na classificação do Campeonato Brasileiro, hoje o São Paulo é o 7º colocado. Quer dizer, antes do início dessa rodada de número 25, o Ceará é o 12º, o São Paulo é o 7º colocado. Só se classificam para a Libertadores, teoricamente, 6 times. O São Paulo, então, está disputando essa vaga para a Libertadores. Mas ele tem que levar em consideração, e já deve ter percebido uma coisa. A Libertadores esse ano tem outros times fortes que não os brasileiros. Palmeiras e Flamengo estão lá, talvez sejam até 2 times que tenham, na visão geral de quem olha para a competição, a condição maior de saírem vencedores, são favoritos, mas eles podem não conquistar. O Racing está aí, já venceu inclusive o Flamengo nessa temporada. A LDU está aí, ele acabou de eliminar um brasileiro, o São Paulo, e esses 2 times são times fortes e que podem, um dos 2 pode, conquistar a Libertadores. Se isso acontecer, não aumenta o número de vagas pelo brasileiro. Quando algum time vence ali no Brasileirão e ele está no G6, ele já tem vaga, então o 7º colocado passa a ter vaga para a Libertadores. É o caso de Flamengo, é o caso de Palmeiras, mas se não acontecer, não aumenta o número das vagas. Como é que aumenta também o número das vagas? Aumenta quando um time da Copa do Brasil que vence também está no G6. Hoje na Copa do Brasil, nas semifinais, nós temos Cruzeiro, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. O Cruzeiro está no G6, está brigando pelo título. Mas Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco não estão. Então, se eles vencerem, não aumenta o número de classificados entre os 6 primeiros para a Libertadores, 6 primeiros do Brasileiro. Então, o São Paulo teria que chegar em 6º. Nem Palmeiras, nem Flamengo estão nessa marcha aqui de Copa do Brasil e nem o Bahia, que está à frente também. Esses outros times não estão. E na Sul-Americana, hoje o Atlético Mineiro é o único brasileiro semifinalista. A Sul-Americana também, quem ganha vai para a Libertadores. E aí você olha para o brasileiro, esse time está entre os 6 primeiros, tá? Então aumenta uma vaga. É só o Atlético Mineiro e o Atlético não está entre os 6 primeiros colocados. O que isso significa? Significa que o São Paulo, para não depender de time brasileiro vencer a Libertadores ou de um Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, ele precisa estar entre os 6 primeiros para ter vaga na Libertadores no ano que vem. E isso obriga-o a olhar ainda mais para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo corre risco de queda? Não. O São Paulo corre risco de, no final ali da competição, estar lá embaixo na tabela? Acredito que não. Mas o São Paulo corre risco de perder uma vaga, de não ter uma vaga para a Libertadores? Sim, porque ele precisa estar entre os 6 primeiros. Ele não sabe se o 7º, que é o caso dele, vai. Porque para isso o Flamengo ou Palmeiras teriam que ganhar a Libertadores. Nem pela Copa do Brasil, nem pela Sul-Americana, esse número deve aumentar de vagas lá em cima do Campeonato Brasileiro. Então isso precisa ser levado, já deve estar sendo levado, e isso incita a equipe do São Paulo a ser ainda mais forte diante do Ceará. O goleiro Bruno concedeu entrevista coletiva, sabe disso e também fala sobre esse assunto de um São Paulo que agora vai para cima do Ceará, até para dar uma resposta ao seu torcedor, mas uma resposta também
de busca de vaga na Libertadores 2026. Isso é claro, né? O São Paulo é forte dentro de casa, como todos sabem. Ainda mais com a eliminação dessa, né? A pressão aumenta. Mas eu acredito que eu não posso pensar muito no adversário, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Que é marcar, é tirar a bola, é correr, é dar carrinho, é o Ceará aqui. Então a gente precisa, a chance que tiver, fazer o gol e marcar bem, defender bem, né? Não pensar tanto no adversário. Lógico que a gente tem que saber aonde ele ataca melhor, qual é a virtude, se é a bola parada, se é o contra-ataque. Mas a gente tem que fazer o nosso jogo, a gente tem que marcar bem e, se Deus quiser, né, fazer um gol aí e sair com a vitória. E o time tem que estar todo atento a esse tipo de situação, saber como deve ser esse São Paulo e até tirar proveito desse São Paulo que em alguns momentos pode ter que, vendo que não consegue o gol, se não conseguir logo o gol, se o Ceará conseguir se fechar bem, como se fecha na maioria das partidas, vai se atirar e talvez dar espaço ao Ceará. O Ceará precisa levar isso em consideração, até porque o Ceará tem melhorado fora de casa. Nas últimas 4 partidas fora de casa, o Ceará tem o seu melhor recorte fora de casa nesse campeonato brasileiro. O Ceará venceu o Cruzeiro 2-1, única vitória real do Ceará como visitante nesse campeonato brasileiro. O Palmeiras, Ceará foi vencido por 2-1, mas jogou uma ótima partida. Poderia muito bem ter conquistado pelo menos um ponto no Allianz Parque e depois empatou contra o Grêmio em 1-1 e contra o Vasco da Gama em 2-2. Então, são 4 jogos fora de casa, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota. O Ceará, nesse momento de brasileiro, nesse recorte de brasileiro em jogos fora de casa, 4 jogos, marcou 5 pontos. O Ceará tem, se você for olhar aí para os sites que mostram isso, 10 pontos fora de casa. Mas 3 foram contra o Fortaleza, num confronto direto, onde o Ceará tinha ali 35% da torcida no estádio. Os outros 7 pontos que realmente foram fora do Castelão, 5 foram marcados nesse recorte das últimas 4 partidas. Então, dá para dizer que o Ceará vive seria muito coroar esse momento positivo, quebrando um tabu contra o São Paulo. O Ceará, pelo brasileiro, nunca venceu o São Paulo como o São Paulo mandante. Seria ótimo quebrar esse tabu e fechar aí esse momento, né, interessante do Ceará com jogos fora de casa, ou ampliar esse bom momento, né? Não diria fechar. Em seguida o Ceará joga contra o Vitória em Salvador, um confronto direto, precisa do resultado. Então o Ceará precisa ampliar esse bom momento que ele vem tendo jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. São 5 pontos nos últimos 4 jogos, sem dúvida o melhor recorte do Ceará fora de casa. Para abastecer o Ceará, para isso, tem retorno de titulares importantes. São 4 titulares que não estiveram em campo contra o Bahia e que voltam para essa partida. E são bem importantes. O lateral direito titular, o Fabiano, o lateral esquerdo titular, o Matheus Bahia, o zagueiro pela direita titular, o Marcos Vitor, e um dos volantes titulares, o Richardson. O goleiro Bruno também fala sobre esses retornos. 3 bem ali frente dele, né? Pela frente da posição do goleiro. 3 jogadores de defesa e mais um volante, o Richardson. Qualidades de jogadores que ficaram de fora, né? Mas os que entraram também com certeza deram conta do recado, né? Nossa equipe, eu acho que é uma equipe muito qualificada. Quem tem entrado nos jogos tem mudado partidas, tem equilibrado jogos e os que entraram não foram diferentes, né? Mas a gente sabe da importância dos que estavam suspensos, um time completo, os melhores que na visão do Léo Condé estão aptos a jogarem. Então eu acredito que seria um bom reforço aí para a gente nesse jogo fora de casa, que é importantíssimo. Eu entendo esse discurso do Bruno, né? Aquele discurso do politicamente correto, do cara que é companheiro, e tem que dizer mesmo que quem entrou bem, e acredito que entrou, né? Na medida do possível, na maioria dos casos, quem entrou na última partida entrou bem realmente. Mas a volta dos titulares eu acho que é muito importante, ainda mais que eles passaram uma rodada sem jogar, então voltam com o tanque cheio, voltam bem, voltam depois de uma semana de treinamento, onde eles sabem que estão treinando para retornar à equipe,
e são os titulares hoje da posição porque vivem momentos técnicos melhores do que os seus suplentes. Então é ótimo para o Ceará ter esses retornos. Fabiano, Matheus Bahia, Marcos Vitor, Richardson no time do Ceará. E se essa semana o Ceará só trabalhou para esse jogo contra o São Paulo, semana que vem tudo será diferente. São 3 jogos em 7 dias. Isso precisa ser levado em consideração e precisa ser muito bem trabalhado, de forma logística. Acho que o Ceará fez o certo. O Ceará enfrenta o São Paulo na segunda-feira, sai domingo daqui, chega lá, o voo sai 3h20, chega lá 7h05 da noite. O Ceará joga contra o São Paulo na segunda às 8 da noite. Depois o Ceará já viaja no dia seguinte, deixando o São Paulo indo a Salvador. É que na quinta-feira o Ceará já enfrenta a equipe do Vitória. Então, quinta-feira em Salvador, o Vitória será o adversário. E na sexta o Ceará volta porque no domingo seguinte, no outro domingo, o Ceará enfrenta o Santos. O jogo é aqui, uma partida aquela do domingo, horário terrível para você torcedor, das 8h30 da noite. Portanto, esses são os 3 jogos que o Ceará terá na semana que vem. Sobre o atacante Pedro Raul, o que acontece é o seguinte: o Pedro Raul vai fazendo o tratamento no departamento médico. Ele teve uma lesão. A lesão não foi a comum que o jogador tem, que é na coxa, foi em um músculo do quadril. O atleta segue fazendo o tratamento, e essa semana dele foi assim: pela manhã ele fez tratamento, no início da semana ele só fazia tratamento. Depois ele passou, a partir da quarta-feira, a fazer o tratamento pela manhã e fazer um trabalho físico com bola à tarde, que eles chamam de um retorno aos treinos físicos que o jogador precisa ter, e aí utilizam o termo ativação. É uma ativação física que está fazendo o Pedro Raul, para que ele não perca tanta condição física. Então, ele já não está sentindo dores, ele faz o tratamento pela manhã, à tarde faz esse trabalho de ativação física. É possível que ele até domingo esteja à disposição para viajar? Sim, não está descartada essa possibilidade, mas a princípio o que se pensa é tratar para que ele possa, no meio da semana, na quinta-feira, ir a Salvador enfrentar a equipe do Vitória. O tratamento é com essa base, é com esse direcionamento até aqui. Então, o Pedro Raul vai ser avaliado, e se domingo pela manhã, que é o último treinamento, ele estiver ok, ele viaja para ser uma possibilidade para jogar segunda-feira contra o São Paulo. Caso contrário, ele fica no clube, ele segue o tratamento intensivo, e a ideia é que ele, se estiver ok, até quarta que vem, ele vai viajar a Salvador para se juntar à delegação, que treina já na quarta-feira em Salvador e que joga quinta-feira contra a equipe do Vitória. Então essa é a situação do Pedro Raul. Agora é esperar se ele realmente vai estar ok até lá. Como deve ser esse Ceará para enfrentar a equipe do São Paulo? Eu vou dando meu ponto de vista aqui, vocês pensando o que é que vocês acham. O Bruno no gol, sem dúvida, o Fabiano voltando à lateral direita, acho que os 4 titulares voltam, o Marcos Vitor voltando à zaga, o William Machado, o único remanescente do último jogo no setor defensivo, o Matheus Bahia voltando à lateral esquerda. No meio campo, Dieguinho, Richardson e Lourenço, meu ponto de vista. No ataque, Galeano, Paulo Baia. E aí, se tiver o Pedro Raul, vai o Pedro Raul, não tenho nenhuma dúvida. Se ele estiver ok, ele vai para o jogo. Se não, acredito que vai o Pedro Henrique. Eu, particularmente, usaria o Luca. Acho que ele veio contratado para ser o centroavante, ele é o centroavante, mas o Luca nem foi colocado para jogar ainda pelo técnico Léo Condé. Tudo bem, tem participado dos treinos, o Léo conhece já ele, sabe as características do jogador, os treinos mostram o momento que o atleta vive, então não há ninguém melhor para escolher quem será titular do que o Léo Condé. Mas o Léo tem os seus pensamentos e dificilmente teve a oportunidade, que não jogou ainda, ele coloca como titular numa partida. Então, natural é que seja o Pedro Henrique. Aí, concordar, discordar é uma outra questão. Ao meu gosto, o Pedro Henrique seria melhor entrando do lado.
não como titular, quem sabe como opção durante a partida. E o Luca, eu gostaria de vê-lo como centroavante, já que é a posição dele, e falam maravilhas desse rapaz. Mas vamos aguardar qual a decisão do Léo Condé. Eu imagino que a decisão dele será mesmo manter o Pedro Henrique como centroavante. Quando eu digo manter, é porque no final da partida contra o Bahia, o Pedro Henrique entra no lugar do Ailon. Eu acho que ali o Condé já estava tentando colocar o Pedro na função em que ele sabia, já que o Ailon estava com o terceiro cartão amarelo, que o Pedro Raul dificilmente jogaria contra o São Paulo, então o Pedro Henrique já estava ali se adaptando a essa função para o jogo da segunda-feira. É isso. Pedro Raul, seria excelente. Se não puder, acho que o Pedro Henrique. Escrevam aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, sobre o time, sobre essa formação, sobre esse jogo contra o São Paulo, sobre todas as questões que nós colocamos aqui, boas notícias desses retornos dos titulares e o que eles podem dar ao Ceará para tentar arrancar um bom resultado do Morumbi. Está na hora de você deixar o seu like. Você ficou até aqui, obviamente gostou do vídeo, então é hora da sua aprovação ao nosso vídeo. Deixe o legalzinho, o gostei, o like. Ele é o seu sim. Aprovei o vídeo e a plataforma vai utilizar esse seu sim, essa sua aprovação para mandar para mais pessoas ainda o nosso vídeo. A gente agradece demais. E se você puder dar um hype no vídeo, tá na hora também. Joga o vídeo para cima, vai lá no hype. Se você tiver pontos, a plataforma vai te mostrar. Gasta alguns pontos com a gente, joga o vídeo para cima. Agradeço demais a sua cooperação, é sempre muito importante. Compartilhar o vídeo também é muito bom. Eu sei que você gostou do vídeo, passa para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele torcedor do Ceará, para aquele grupo de torcedores do Ceará que você participa para aquele grupo de amigos do trabalho, da rua, do bate-bola, né, do racha. Sempre, se for no estado do Ceará, vai ter maioria de alvinegros e eles certamente vão gostar bastante de poder participar aqui no vídeo conosco. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá na página principal e se inscreva. Se você tem dificuldade de chegar à página principal, olha, aqui embaixo tem a descrição do vídeo. Se você está na Smart TV, vá no seu celular e entre na descrição do vídeo. Na descrição, o primeiro link te leva para a página principal. Na página principal tem lá inscreva-se. Você clica, na mesma hora vira um inscrito. E aí tem o sininho, você clica no sininho, ativa todas, vai lá em todas as notificações, pois assim, toda vez que tiver vídeo novo, a plataforma te notifica e você vai poder assistir os nossos vídeos. Muito obrigado, galera, por estar conosco, por participar conosco, por estar nos nossos vídeos e por sempre comentar, dar o like. E você, amigo e amiga que fez e que vai fazer a sua inscrição, eu também faço meus sinceros votos de agradecimento. Para você que já está há mais tempo, já sabe. Para você que está chegando agora, a gente tem um compromisso aqui, que eu assumo e certamente nós vamos seguir com esse compromisso, que é retornar, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!